E aí eu vim nesse processo de entendimento, o que, que é o batismo, né? O porquê das renúncias, porque uma coisa a gente falar, existe uma diferença grotesca entre a pessoa que acredita e a pessoa que crê. Apesar das palavras serem sinônimos, a maioria das pessoas dizem que acredita em Deus, porque acho que existe e tal, assim, mas crer é algo assim, eu sigo, Sim. né? Muitas pessoas falam, mas eu acredito em Deus. Eu falei, mas que Deus? Porque o Deus que você diz que acredita deixou uma Bíblia, deixou um manual, deixou uma instrução de como viver a vida e você está usando a Bíblia disso. como se fosse um self-service. Ah, isso aqui eu gosto, isso aqui não. Ah, isso aqui não serve para mim, isso aqui não. E ali é um manual da vida, né? Então, nada melhor que você... Se você compra um móvel na sua casa, um abajur, você tem que um manual para aprender a montar. E o manual que Deus deu pra gente para viver a nossa vida da melhor forma possível foi a Bíblia. Então, você escolheu o que é da Bíblia. Antes, eu escolhi o que eu queria. Entendeu? Eu era esse cara, por isso que eu falo com propriedade. Eu era esse cara, eu olhava a Bíblia e falava, isso aqui é para mim, isso aqui não, isso aqui para mim é antiquado, isso aqui é arcaico. Entendi. Isso aqui serve. Ah, mas isso aqui eu não acredito não. E eu entendi que existe, quando eu estava no hospital ao ponto de querer tirar minha vida, eu olhei para Deus e falei assim, eu xingava Deus e falava, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Você disse isso? Eu falava. Eu burlei algumas coisas de morfina para tentar tirar minha vida daquela noite. Você tentou se matar no hospital? Sim. Eu tentei convencer a enfermeira a me dar mais morfina, por conta do meu coração ser um pouco maior, ele pulsava errado, né? Então dava umas pipocadas, às vezes parava. E aí eu tentei fazer com que ela me desse mais para que eu tirasse minha vida aquela noite. E eu orava para Deus para tirar minha vida, porque para mim não fazia sentido. Porque como eu tive uma queimadura muito forte, em 40% do corpo, inclusive no rosto, para mim eu ia ficar deformado o resto da minha vida, né? Como a gente tem inúmeros casos que acontecem. Então, para mim, não fazia sentido viver mais daquela forma. Então, para mim, não fazia sentido estar aqui nesse mundo, entendeu? E eu culpava Deus por isso. E é muito comum as pessoas culparem Deus, porque elas nunca entendem um contexto espiritual que tem por trás. E aí, no dia seguinte, o médico entrou eu fui para o debridamento, que é onde faz a raspagem com bucha da pele. Fazia de 2 em 2 dias essa raspagem. Fiquei 2 meses lá fazendo esse tipo de raspagem. Então, quando você volta para o quarto, depois da raspagem, é como se tivesse queimado de novo. É uma dor absurda. Sim. Entra em remédio de novo. Você fica dropado e grogue, assim, quase que 24 horas por dia. E aí, nesse dia, após eu tentar tirar minha vida, o médico entrou e falou, preciso conversar com você, quando você estiver melhor, eu volto. Aí eu já fiquei pensando em milhões de coisas. Né? Eu falei, no início do processo, ele falou, não posso te prometer nada, não posso te prometer que você vai ficar 100%. É uma coisa muito individual, a gente vai ver conforme vai sendo o tratamento. Então, na hora que ele falou aquilo, eu falei, mano, ele vai vir me falar o pior. Você já pensava e esperava o pior? Sim, porque eles tiraram os espelhos do meu quarto. Você não podia se ver? Nem telefone, nada? Nada. E aquilo ficava passando na sua Eu falei, cabeça? se tirou o espelho, tirou o telefone, o negócio ficou feio. Você passava a mão e sentia as feridas? No rosto eu nem passava a mão, porque minha mão estava toda... Eu queimei a mão também, as 2 mãos. Então estava todo... Parecia uma múmia, sabe? Assim, todo envelopado de curativo. Então, quando ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar a minha mão, que foi onde o botijão de gás estourou. E essa minha mão, você quase viu o osso, porque perdeu a tampa da mão inteira aqui assim. E ele começou a desenrolar a mão e ele foi falando, ó, lembra como é que estava, e papapá, seu corpo, a pior parte era a sua mão. A sua mão, a gente tinha certeza que quando você chegou, a gente tinha certeza que ia ter que fazer um enxerto. A gente ia ter que tirar pedaço de algum lugar do seu corpo para fazer um enxerto na sua mão. A sua mão ia perder a mobilidade aí quase 50%. Você não ia poder mais treinar do jeito que você treina, não ia poder fazer mais essas coisas. Você ia ter que se adaptar muito. E aí ele completa. Quando ele termina de tirar o curativo, ele fala, mas se vocês acreditam em Deus mesmo, porque minha mãe estava, né? Se vocês acreditam em Deus mesmo, pode agradecer, porque a medicina não explica, porque a pior parte do seu corpo, que era a sua mão, ela já está curada, antes do resto do seu corpo, que não era tão grave quanto a mão. Ele falou, não dá para entender. Aí, porra, desabei, né? Naquele momento... Desabei, eu senti Deus perto de mim de novo, cuidando de mim. Então aquilo ali mudou tudo.